Então, bom dia mais uma vez para todos e vamos à nossa prece inicial antes de retomarmos o nosso assunto. Então, fechando os nossos olhos com suavidade, procurando aos poucos acerenar nosso coração, buscando aquele recolhimento interior necessário para o momento da prece. Lembrando que nos encontramos numa casa abençoada de oração, que dedicados benfeitores espirituais já mobilizaram e estão mobilizando todos os recursos necessários para o nosso equilíbrio físico, espiritual e mental. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção deste novo dia, pelas bênçãos de todos os dias, por esse céu azul maravilhoso, o sol radiante e um dia tão luminoso na nossa vida. Agradecemos a oportunidade de nos encontrarmos reunidos para buscarmos compreender um pouco mais dos teus ensinamentos à luz do Espiritismo. Compreender a tua vontade e aos poucos, cada vez mais e melhor, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que saibamos aproveitar esses instantes num ambiente de muita paz e alegria nos dois campos da vida. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Nós estamos no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das muitas moradas na casa de meu pai. Aqui, assim. Eu acho que já deve estar fazendo quase um ano que nós começamos. Você tem marcada a data de quando a gente começou? Veja para mim, fazer um favor. Já está quase chegando em um ano, quando a gente começou na apresentação do livro, depois do prefácio. 15/10, então estamos chegando lá. Acho que antes disso a gente teve uma introdução. A gente já está quase chegando em um ano nessa tarefa. Que bom. Muito bem. No mês passado, nós conseguimos trabalhar somente 2 lições de Kardec, que trata dos diferentes estados da alma na erraticidade e as diversas categorias de mundos habitados. Falta uma lição de Kardec, que é o destino da Terra e a causa das misérias humanas. Não sei se vai dar para a gente esgotar esse capítulo hoje. Acredito que não, porque a primeira instrução dos Espíritos, que fala dos mundos inferiores e superiores, é muito extensa. Talvez não dê nem para a gente terminar essa lição hoje. Mas, então, para mais uma instrução de Kardec falando sobre o destino da Terra e a causa das misérias humanas. Exatamente o que eu estava ali num dedinho de prosa falando com a Luzia, certo, Luzia? Talvez seja aqui uma resposta para muitos de nós. Kardec diz: admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Lembrando que Kardec, assim como os espíritos superiores, auxiliam a gente a ampliar o nosso horizonte de entendimento. Porque, como ele diz, como Kardec diz aqui, essa visão estreita do conjunto é que faz a gente, às vezes, tomar conclusões ou considerações não verdadeiras, porque nós estamos passando por um momento de choque de valores. Mas tudo isso faz parte de um processo evolutivo coletivo,
aqui da humanidade no nosso planeta. E este capítulo 3, ele explica muito bem essa situação pela qual nós passamos. Continuando. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Olha esta frase de Kardec. A primeira. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão. Portanto, quando o princípio inteligente, que é o espírito nas suas fases iniciais de evolução, quando ele começa a raciocinar, quando ele começa a fazer uso da razão, ele já está apto a começar as suas encarnações em corpos humanos. E assim vai até atingir o estágio de espírito puro, ou espírito redimido. Então, aquilo que a gente vê nos filmes de ficção, nos desenhinhos dos seres extraterrestres com corpos, alguns assim bastante assustadores, não é condizente com a realidade. A espécie humana é aquela na qual o espírito passa a ocupar quando já consegue fazer uso da razão. E além disso, também diz um benfeitor espiritual que somente o homem dotado de razão é capaz de pensar em Deus. Então, sai fora ali do contexto aqueles filminhos e desenhinhos com seres e carinhas bem estranhas fora da espécie humana. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Então está tudo nos conforme o momento evolutivo pelo qual estamos passando. Aí no decorrer do texto a gente vai encontrar mais respostas das colocações de Kardec. No item 7, Kardec continua dizendo: faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Claro, isso é óbvio. No hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Esse é o cenário destes locais. Pois bem, diz Kardec, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. Ó Senhor, misericórdia! Ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Portanto, o simples fato de reencarnarmos neste planeta é sinal evidente de que nós nos encontramos em necessidade de correção e de cura das nossas mazelas espirituais. É simples assim. Kardec continua. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, claro, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. Olha a dedução do raciocínio dele, sempre pautado no bom senso, na lógica
E em relação a isso, em relação ao bom senso e essa lógica, Kardec era imbatível. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Mas para alcançarmos a cura das nossas enfermidades morais, é um processo longo e lento. Então, para as próximas oportunidades de renascimento, agradeçamos a Deus se continuarmos renascendo aqui. Porque ainda, mesmo que a Terra seja um hospital, uma escola, uma penitenciária, um local onde as aflições superam as alegrias, é oportunidade de redenção para as nossas almas. E lá na Gênese, Kardec diz as mesmas coisas com outras palavras. Ele diz, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Essa leitura da vida, só o Espiritismo nos proporciona. Como a gente disse inicialmente, já repeti aqui várias vezes, nós deixamos de bater num ponto de vista, que é sempre a vista de um ponto, para ampliarmos os nossos horizontes de entendimento da vida. Só o Espiritismo nos proporciona isso. Pois bem, com isso nós encerramos a terceira instrução de Kardec, passando agora para as instruções dos Espíritos. A primeira instrução é a mais extensa de todas e é um resumo das lições obtidas por Kardec junto aos espíritos superiores. O conjunto de todos esses ensinamentos, ele está na Revista Espírita e não especificamente numa única obra. E Kardec fez esse resumo colocando junto com essa lição de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Moradas as quais a gente deve compreender como mundos habitados, alguns mais adiantados, outros mais atrasados em relação à Terra, mas também as moradas espirituais. Mas aqui especificamente, Kardec tratou somente das moradas consideradas mundos habitados. Então, esse resumo, ele é um pouco extenso devido ao nosso tempo. Vamos ver se a gente consegue terminar esse, para que daí no mês de agosto a gente encerre com os outros dois que ficarem faltando. Esse resumo pega os itens 8, 9, 10 e 11. E cada um deles também é bastante extenso. No item 8, agora não é, embora Kardec tenha redigido esse texto, claro, ele está baseado nos ensinamentos dos espíritos superiores, já obtidos há muitos anos antes, diga-se de passagem, certamente lá pelos anos de 1858, 1859, e quando ele publicou no Evangelho, já era 1864, já tinha passado alguns anos. Então, Kardec diz, a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tudo é relativo, depende qual ponto nós estamos tomando como referência. E para podermos fazer essa análise, Kardec usou a Terra como referência, claro, que é a nossa morada atual. Então ele diz, tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens
ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nós realmente ainda temos, no nosso planeta, enquanto temos nações extremamente civilizadas, nas quais as concepções de respeito ao próximo, civilidade, disciplina, honestidade já são conceitos absorvidos e comuns a todos, nós temos ainda agrupamentos humanos que vivem na mais extrema barbárie, com costumes que deixam a gente horrorizados, que mais para eles são considerados normais. Nos mundos mais atrasados, então agora Kardec fala um pouquinho dos mundos mais atrasados do que a Terra. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Nesses mundos mais primitivos, mais atrasados do que a Terra, as noções de Deus, de um ser supremo, as leis divinas ainda são completamente desconhecidas. E o que impera ainda é o instinto, como Kardec diz aqui. Vejam, nenhum sentimento de delicadeza, de benevolência, nem as noções de justo e do injusto. O que impera é a força bruta, sobretudo para a sua defesa, a defesa do seu clã, do seu agrupamento, em busca de alimentos e sobrevivência. A Terra já passou por esse estágio, embora ainda existam alguns agrupamentos nesse nível de dificuldade. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Aliás, essa intuição de um ser supremo é a única que lhes causa temor. Eles temem esta força suprema que intuitivamente sabem existir, embora não saibam definir. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, nesses mundos mais atrasados do que a Terra, onde impera ainda a força bruta, mesmo assim, em cada um está latente aquela intuição de um ser superior. E eles temem este ser superior. Quanto maior a intuição em relação a esse ser superior, é a única coisa que faz a diferença entre esses povos dos superiores e inferiores. Como a gente vê às vezes em algumas tribos, sempre tem aquele que é o responsável espiritual por todos os que compõem aquele grupo. Isto porque, para aquele espírito, onde a intuição de um Deus ou de um ser supremo está mais desenvolvida, ele acaba exercendo uma superioridade sobre os demais. Superioridade em comando material e espiritual. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. E é uma longa jornada evolutiva. Ao analisarmos uma pessoa adulta, conhecedora de si própria, que se consegue já dominar a si mesma, estudada, com habilidades múltiplas,
É difícil a gente olhar para aquele ser e lembrar que um dia ela não passou de um pequeno feto. A mesma coisa é o que Kardec diz aqui. Aqueles espíritos que foram pintados como anjos, um dia também foram espíritos que habitaram corpos semi-selvagens. Mas é difícil, porque desde aquele princípio, como seres humanos, até atingirem o estágio de espíritos puros e redimidos, são milênios e milênios de jornada evolutiva. Então, para nós que estamos muito focados na situação só do nosso planeta, do mesmo modo como ficamos muito focados somente na situação de vida do nosso bairro, da nossa rua, da nossa casa, tudo parece estreito demais. Mas tudo faz parte de um processo evolutivo coletivo. Continuando no item 9. Nos mundos, agora Kardec vai falar um pouquinho dos que estão nos mundos que estão acima do planeta Terra, moralmente e materialmente. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte a forma corpórea aí é sempre a humana, olha que coisa, não podemos esquecer disso. Tanto para mundos inferiores quanto para mundos superiores à Terra, a forma é sempre a forma humana. Claro que nos mundos mais primitivos, a forma humana ainda é bastante rudimentar, sem cuidados, sem beleza. Já nos mundos evoluídos, nós somos levados a pensar que essa forma humana é mais depurada, mais embelezada. Mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Só de pensar nisso já dá uma vontade enorme de passarmos para esse estágio. É ou não é, gente? Porque o nosso corpo físico, embora seja uma obra divina maravilhosa, o instrumento apropriado para o nível evolutivo no qual nos encontramos, dá trabalho cuidar das nossas gordices, não dá? Né? E a gente gasta uma boa parte do nosso tempo, no nosso dia a dia, só para as preocupações de ordem material, para a manutenção da própria saúde e do nosso bem-estar. E a matéria, como Kardec diz, quer a gente cuide pouco, quer a gente cuide muito, ela se deteriora. E o nosso corpo físico é um grande escudo do nosso espírito. Nós conseguimos nos esconder por trás do nosso corpo físico. Lembrando aquele velho ditado, por fora, bela viola, por dentro, ainda somos pão bolorento. Né? Ainda bem que a gente disfarça, né? Para disfarçar, a gente é craque. Estica de um lado, puxa do outro, e os pilates da vida, e assim a gente vai. Continuando. Mas quando a gente começa a ler como é a vida material nos mundos mais adiantados, aí que dá uma vontade mesmo de mudar de casa. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que nesse mundo a grosseria da matéria obsta. Ou seja, nós não conseguimos perceber muito além porque o próprio corpo físico não nos permite. Certa vez, fazendo um estudo lá para o nosso grupo, em relação ao que a gente consegue enxergar com os nossos olhos da matéria, o exemplo foi dado assim. No rolo de filme, são quadradinhos, né? São várias cenas pequenininhas. Então, a pessoa disse, imagine um rolo de filme com 4.000 desses quadradinhos. Nesses 4.000, o que o nosso olho físico consegue perceber é apenas um quadradinho.
Então, muita coisa do que está ao nosso redor, nós não percebemos. Nós sabemos que estamos aí num mundo rodeado de ondas eletromagnéticas, não enxergamos nenhuma. Quando eu aperto o controle, tem como chama? Aquele pendrivezinho ali, tem um negocinho ali penduradinho que recebe, mas parece que muda instantaneamente. Mas a gente não enxerga a onda que sai daqui e é recebida lá para fazer o slide avançar. Então, nós enxergamos realmente muito pouco. As nossas percepções do próprio mundo físico são limitadas. Quanto mais as percepções da vida espiritual. Continuando, a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Olha que maravilha! Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade. Conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os manes eram, na religião, para os romanos, eram os seres, os seus parentes, os seus familiares já desencarnados. E Campos Elíseos, na mitologia grega, era a morada dos bem-aventurados. Olha, gente, mas só de pensar nisso, não, olha, leveza específica do corpo. Basta você pensar e querer para se deslocar de um local para o outro. Por que não conseguimos isso na Terra? Porque somos ainda mais atrasados. O nosso corpo físico é pesado demais. Já pensou? Se a gente pensasse, pudesse se locomover sem necessitar de veículos, ia ser uma trombadeira geral no espaço, porque a gente não tem, como diz André Luiz, do lado negativo, enquanto o trabalhador não está pronto, a ferramenta, o serviço não aparece. Que nós ainda temos um corpo físico pesado demais. Ainda precisamos de outros meios de transporte. Os homens conservam a seu grado, ainda nos mundos mais evoluídos do que o nosso, os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, eu me sinto tão abatida quando eu leio essas coisas. Olha, semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, nos mundos atrasados como o nosso. A inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Olha que diferença, gente. Realmente a gente se olha, né, e toma um susto todos os dias, porque a gente se enxerga desse jeito, realmente, semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e aflições da vida. Isso no nosso mundo. Quando ele fala, Kardec fala que, embora a gente passe para mundos mais evoluídos, pelo uso da vontade, esses espíritos mantêm a aparência que eles bem desejem. A forma que e normalmente eles tomam como própria aparência, até mesmo nesses mundos mais evoluídos, aquela existência nas quais se deu a sua redenção a Jesus. E é isso que torna maravilhoso você poder mudar a sua aparência conforme aquela que retrate aquele momento da sua existência, das suas existências anteriores, onde o espírito conseguiu subir um degrau na sua jornada evolutiva. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados, não é o nosso caso, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e
curta ou quase nula a infância. Olha que coisa curiosa. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Como dizem os espíritos, em Júpiter a existência é em torno de 500 anos. Mas, claro, só é possível isso se tivermos um corpo físico mais etéreo. Com o nosso corpito básico, a chegar aos 100 já é uma grande vitória. Com qualidade de vida, claro. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Então, aqui a gente já tem outra informação interessante. Quanto mais evoluído moralmente um mundo, mais tempo demora a vida física. E, claro, nos mundos mais atrasados, onde a existência ainda está bastante rudimentar, o tempo de vida é bem menor. Como atualmente a expectativa de vida aumentou. E algumas décadas, um século atrás, ela era bem menor. Porque a vida material vai melhorando. Longe de causar pavor, ou seja, a morte, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Quantas pessoas sofrem porque não entendem, não conhecem ou não acreditam no que vai ser o amanhã após a morte. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos, não tem WhatsApp. Não precisa. Basta comunicar-se através do pensamento. Por que não chegamos nesse ponto ainda? Quando a gente usa o WhatsApp, mesmo que você esteja cheio de raiva contra uma pessoa, ou o que ela escreveu não te agradou, a gente só põe um dedinho assim, né? Faz o, tá bom, tudo bem, recebi sua mensagem. E muitas vezes a gente escreve uma coisa, mas está pensando outra. E está sentindo outra. Mas a gente disfarça porque a gente escreve o que a gente bem quiser. Nos mundos mais adiantados, a transmissão do pensamento é automática. Penso na Érica, o que eu estiver sentindo em relação a ela, instantaneamente ela vai captar, esteja onde estiver. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso. Porque imediatamente o que eu penso sobre alguém, aquela pessoa vai estar captando instantaneamente. Do mesmo modo, quando eu clico aqui, o slide muda. Já temos condições de fazer parte disso? Não, por enquanto a gente precisa do WhatsApp. Porque lá ainda dá para disfarçar. Não é? São 15 para as 11. Paro por aqui, vou até o final porque é um pouquinho mais comprido. No item 10. É o 10 e o 11. Certo? Nesses mundos venturosos, as relações, sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Comentando esses assuntos num outro grupo, a pessoa disse para mim, então é melhor a gente aproveitar bastante enquanto a gente está aqui na Terra, porque quando a gente passar para um mundo melhor, essas coisas acabaram. Né? A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida.
e se exerce sempre com justiça. Não tem QI. Nos mundos elevados não tem quem indique. Ou você conquistou o mérito moral e intelectual suficiente para aquele cargo, ou então fica quietinho no seu canto. Né? Na colônia Nosso Lar, são 12 ministérios. Cada ministro ali está por mérito moral e intelectual, e não por influências e QIs da vida. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo. Então, até isso é tratado naturalmente. Porém, uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Quanto mais atrasado um mundo, mais impera o egoísmo. Quanto mais adiantado moralmente um mundo, mais o império do altruísmo. E isso serve também para nos analisarmos. Quanto mais egoísta for uma pessoa, é indício de que mais atrasadinha ela anda espiritualmente. E aquele que já consegue pensar cada vez menos nas suas próprias necessidades e começar a se dedicar mais às necessidades do seu semelhante, esse já está conseguindo vencer esse estágio de evolução. Lá, nesses mundos mais avançados, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados, ao ponto de eles nem mais se lembrarem do que significa egoísmo. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Tudo isso a gente entende tão bem, né? A gente não consegue idealizar esse mundo melhor. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Olha que coisa gostosa se aqui já fosse assim, né? Já está ficando assim. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Olha só. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Expiação é do nosso planeta, do nosso atual estágio evolutivo. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Dá para imaginar o que é um mundo assim? Mais ou menos, a gente está mais perto dos atrasados, né? No item 11, que é o último. No vosso... Agora vamos voltar para o nosso mundo, né? Que aqui a gente se identifica melhor. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem. Olha que coisa estranha. Deus é tão sábio que do mal faz surgir o bem. Da noite para admirardes a luz. Da doença para apreciardes a saúde. Todo o talento que você enterrar vai ser tirado. Naqueles outros, ou seja, nos mundos adiantados, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Parece uma utopia, né, gente? Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Tanto é que os filmes retratam com tanta facilidade mundos atrasados. Já perceberam isso? Com que facilidade filmes onde se destaca justamente a sordidez do homem.
ele foi bastante engenhoso, ou seja, o homem, o ser humano do nosso planeta, é engenhoso bastante para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. E uma tia muito espirituosa que eu tinha, ela dizia, eu não vou fazer a menor questão se eu for para o inferno, porque eu vou encontrar tanta gente conhecida lá, que não vou ter nem tempo de me preocupar com o fogaréu, né, com a esquentação. Por quê? Então, por que a gente entende tão bem os mundos atrasados e temos tanta dificuldade para conceber os mais adiantados? Porque sendo inferior, nós, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. Ai, ai. Acabou, Kardec? Ainda não. Ainda tem mais. Continuo? Acho que deve estar quase no finalzinho. Quem está acompanhando está no finalzinho? À medida, porém, que se eleva e depura, conforme vamos progredindo espiritualmente, o horizonte se lhe dilata. Eu gosto tanto disso quando fala o horizonte se amplia e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Só depende de cada um. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Portanto, esta existência pode ser o pulo do gato para a gente. Mudar de sintonia, mudar de vibração, né? Mudar de vibe, como diz no momento, né, moçada? Essas palavras de Meimei estão no livro Pai Nosso, que diga-se de passagem, é para criança, tá? Mas criança grande também pode ler. Olha o que ela diz. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra. Aliás, este jardim é o Jardim das Tulipas, na Holanda, que acho que nessa existência eu não vou conseguir ver pessoalmente. E é uma obra de arte só com flores. Então, a vida na Terra vai ser esse lindo jardim quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Já aceitamos? O nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, como fazendo parte da nossa família? Acho que ainda não, né, gente? Ainda temos um bocado para conquistar. Com isso, a gente encerra essa lição para hoje, tá bom? Muito obrigada.